Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Introdução ao Estudo do Direito. Nós estamos aí dando continuidade, dando seguimento ao nosso estudo sobre o direito positivo, dentro aí da teoria, da chamada teoria do pensamento jurídico. Nós, na aula anterior, trabalhamos com o conceito de positivismo legalista e nesta aula nós vamos trabalhar as escolas que reagem, as teorias que reagem a esse positivismo legalista, que seriam aí o historicismo jurídico e também o chamado sociologismo jurídico. Então vamos a eles. Então, só para a gente relembrar, nós montamos aí essa classificação em relação ao positivismo, né, ao positivismo jurídico. Então nós teremos aí essa tripartição, temos o positivismo tido como legalista, nós vamos ter essas duas reações ao legalismo, que é o historicismo jurídico e o sociologismo jurídico, e nós vamos ter o chamado positivismo lógico. Aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar com Hans Kelsen e a chamada teoria pura do direito, a TPD. Mas isso nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. O que foi então esse historicismo? O historicismo ele é um movimento surgido, ele surge aí na Alemanha principalmente, com alguns autores, exemplo do Savigny, mas também alguns outros. O Savigny talvez seja o mais importante expoente disso. Isso também vai reverberar na forma de interpretação do direito. Então, uma das escolas hermenêuticas, a gente vai trabalhar lá na disciplina de hermenêutica jurídica, é exatamente o chamado historicismo jurídico, que também vai ter um pouco a escola histórico-evolutiva, que vai ter essa perspectiva. Ao mesmo tempo, é uma escola positivista à medida que há uma negação do direito natural. Como nós vimos na nossa aula anterior, como é que se foge a esse conceito de direito positivo? Ao contrário do que muitos pensam, não tem uma relação, não tem uma conexão com o positivismo lá do Auguste Comte, né, e do surgimento da sociologia, se bem que no sociologismo jurídico a gente vai ter uma aproximação disso, mas não é o que se dá, não é o que acontece aqui nesse momento. E essa afirmação, ou esse direito que é posto, esse direito positivo, ele é colocado dessa maneira, dessa forma, exatamente porque ele passa a ter um processo de negação do direito natural. E isso também vai ser visível aqui. Então, no historicismo jurídico, a gente também vai ter esse processo de negação do direito natural, mas nós não vamos ter uma vinculação tão forte ou tão poderosa em relação à lei ou a primazia ou uma supremacia da lei pela própria lei, da legalidade pela própria legalidade. O que a gente vai, na verdade, começar a perceber dentro dessa perspectiva é que nós vamos ter aí o direito sendo percebido como um processo de realidade histórica. Então esse direito ele é fruto da realidade histórica, então ele não foge a esse momento, a esse contexto onde ele está. A perspectiva que o legalismo vai ter é desse direito quase que temporal ou ahistórico, que não vai sendo moldado, que não é um produto que não resulta desses processos históricos sociais, mas aqui nós vamos ter essa relação e vai se compreender o direito como um fruto dessas condições culturais e particulares de cada povo. Então o momento de cada povo, a cultura de cada povo vai moldando, vai criando um direito que é diferente do direito que vai viger, o que vai vigorar em um povo, em um contexto histórico, em um contexto cultural, sociocultural, que seja diverso desse que a gente está percebendo aí. O Ricardo Freire Soares, ele vai exatamente dizer que essa defesa contém um certo romantismo jurídico, vez que sustenta que o direito emana do espírito do povo mediante obscuros processos inconscientes e intuitivos. O que quer dizer isso? Há uma crença entre os historicistas jurídicos, há uma defesa entre os historicistas, melhor falando do que crença, né? Há uma defesa do historicismo jurídico de que o direito ele emana desse espírito, né, desse
espírito do povo, né? O Volksgeist, se não me falha a memória, em alemão. Então esse espírito do povo, ele é perceptível, ele é percebido e, consequentemente, o legislador vai convertendo isso em direito. O problema é como é que isso é percebido. Então há uma certa ilusão de se perceber certas articulações, certos movimentos e que isso geraria isso. Ou geraria esse direito nesse momento como sendo um resultado desse processo, ou como sendo como, eu acho que talvez a melhor palavra, a melhor definição seja essa, como um produto desse processo histórico-cultural. Há uma crença em uma mítica concepção da alma do povo, do espírito do povo, como sendo uma entidade real, ou seja, era verdadeira, e é um fundamento último do direito. Então, no fim das contas, o direito se legitima a partir dessa emanação de um poder popular, de um espírito popular que vai dizer, que vai ditar aquilo que seria o estabelecido, aquilo que vai ser compreendido como sendo o, o como eu diria, uh, compreendido, percebido como sendo o direito, ou o desejo, ou aquilo, a força, ou o poder que legitima esse direito. Há uma defesa óbvia de um pluralismo jurídico, uma vez que para você entender o direito, ele não é necessariamente só o fruto do Estado, então você vai ter uma abertura maior para você interpretar o direito. Então, se lá no legalismo nós temos uma crença de que a lei, né, ou seja, o direito produzido pelo próprio Estado e encerra o direito, ou seja, não há um direito além do código ou para além desse código, aqui a gente vai ter uma outra percepção. Qual seria essa outra percepção, que não é essa aqui? É uma percepção de que o direito ele não é um fruto exclusivo do Estado, mas ele encontra, na verdade, a sua força, ele encontra a sua origem, ele encontra a sua legitimação exatamente no conjunto de todas as forças da sociedade. Então todas essas forças, todos esses grupos sociais reunidos, eles vão emanar o poder, vão emanar a vontade, o desejo e o espírito do tempo que deverá ser observado pelo Estado. Então o Estado ele não cria, né, não é uma criação do nada, ex nihilo, né, como a gente diz, mas essa criação ela se dá a partir de um diálogo, de uma compreensão desse espírito do povo, ou dessa alma do povo, se assim vocês preferirem, que vai produzir, que vai gerar, por sua vez, o direito aí que vai sendo emanado. Então ele reconhece no empirismo, né, e o relativismo na teoria do conhecimento jurídico, uma vez que o direito está condicionado. Olha só, não é que o direito ele pode ouvir, mas ele está condicionado pelos fatos concretos de cada comunidade jurídica. Então ele é uma espécie de quase que mecanismo de reação aos processos históricos e culturais do qual ele vai resultar. Então o direito ele brota, ele surge exatamente a partir desses processos aí de reação. Uma sétima característica aí sobre o historicismo jurídico é que ele vai ter uma ênfase, ele vai dar uma ênfase grande ao valor dos costumes como uma fonte jurídica, aquilo que foi rechaçado, por exemplo, pelo legalismo. O legalismo vai encontrar na lei, né, ele vai defender a lei como sendo a única fonte válida do direito. Por isso que a gente falou que passa a haver uma confusão entre lei e direito, entre justiça e lei. Então, dentro do legalismo, o justo é o justo conforme a lei, porque a lei dita aquilo que é justo. Já no historicismo jurídico, nós vamos ter um processo diferente. Nós vamos afirmar que os costumes eles vão ter um valor como fonte para inspirar o legislador, ainda que seja para isso, para inspirar, ou se for o caso, mas isso só vai ser defendido por outro tipo de escola, se for o caso, para colmatar, formatar as possíveis incompletudes do sistema legal. Então a gente teria aí
os costumes agindo de modo subsidiário, vai haver essa possibilidade, mas não só isso, os costumes eles encerram, né, eles guardam o espírito do povo. Por quê? Porque ele é uma manifestação espontânea, e essa manifestação espontânea daquilo que o povo concebe como sendo direito, ou seja, concebe como sendo mecanismos para dissolução e resolução dos seus próprios conflitos de interesses. Então, os costumes eles vão sendo forjados ano após ano, tempo após tempo, momento após momento, dentro de um processo histórico, e ele vai se enraizando dentro da cultura desse povo, ele vai meio que forjando a cultura desse povo, e principalmente também no aspecto aí, e esse nos interessa, particularmente no aspecto jurídico. Por fim, vai haver um apego ao direito romano. A gente até brinca que esse direito romano é um direito romano que vai ser ressuscitado, que vai ser reerguido a partir do século XIX, com as pretensões e finalidades que esse grupo quer ou deseja. Então precisa entender que a gente está vindo de um período em que a gente teve, vamos lá, quando eu tenho o Império Romano, quando você tem Roma aí, você tem toda uma centralização política, tem toda uma centralização cultural e, portanto, jurídica. Depois que a gente vai ter a queda de Roma, nós vamos ter o movimento feudal. Então, aqui a gente vai ter um processo de descentralização e, consequentemente, o direito ele também vai ruindo nesse processo. Nós vamos ter depois o surgimento dos chamados estados modernos, que eu acho que vocês devem estudar isso aqui muito bem com o professor de ciência política de vocês. Esse estado moderno, por sua vez, esses estados modernos, é a partir deles que vai começar a surgir esse direito que a gente chama de direito positivo, como a gente já mencionou na aula anterior. Mas o que vai acontecer? Você tinha um mecanismo totalmente de dissolução e que você vigorava o direito romano, que ainda estava presente dentro dessas esferas feudais, o direito canônico, ou seja, a Igreja Católica, que surge como sendo uma espécie de instituição que está dentro de todos esses feudos, e o direito bárbaro, que em alguns lugares não tinham esse traço de ser um direito escrito. Então era necessário que você buscasse uma espécie de identidade do direito, ou uma espécie de identidade jurídica, e essa busca dentro do historicismo por essa origem, para entender esse processo histórico, para entender qual é esse espírito desse povo, se volta a uma ideia de uma restauração, uma reconstrução, enfim, como vocês preferirem, do direito romano. Então vai ter, e quem vai fazer, quem vai empreender esse exercício são exatamente os juristas, os doutrinadores, por isso que passa a ser chamado de um direito dos professores. Por que um direito dos professores? Porque a doutrina jurídica ela passa a ter um status semelhante ao status do legislador, uma vez que é ela quem vai ressignificar, que é ela quem vai trazer de volta esses processos de reconstrução desse direito romano. Então essa seria uma distinção poderosa que a gente vai ter aí, que a gente vai percebendo dentro dessa perspectiva do historicismo jurídico. Obviamente, como nada está livre de críticas, vai surgir algumas críticas que vão ser feitas a esse movimento, assim como ele é uma reação ao legalismo, que também sofreu uma série de críticas, mas a gente destaca aí alguma delas. A primeira, a falta de segurança e objetividade dos costumes jurídicos para o necessário funcionamento do sistema jurídico, porque, claro, você, diferente da lei, o que vai acontecer? Na lei, eu tenho toda uma perspectiva de como é que funciona, o que é, porque de uma certa maneira a lei ela fornece um processo seguro do que é
o direito. Então não há dúvida de que o direito que vigora naquele lugar é o direito que está contido ou que está formatado, que se apresenta dentro daquela lei. Já os costumes, eles são mais inseguros, porque eles não estão escritos em nenhum lugar, né? Eles não estão postos em nenhum lugar, mas eles surgem da própria comunidade consequentemente, eles podem se alterar dentro do tempo. Então há uma maior fragilidade. Fora que o fato de eu não ter isso posto em algum lugar, isso colocado, né, normatizado, por assim dizer, como vai acontecer com a lei, isso vai me fazer ter uma certa insegurança de que costume é que eu vou aplicar. Então imagina um país com a dimensão do Brasil. Obviamente, se eu pensar a região sul e pensar a região norte, né, que estão em dois extremos, o que a gente vai ter? A gente vai perceber que os costumes aqui podem ser um, e os costumes aqui podem ser completamente opostos a esse, sem contar que na trajetória entre norte e sul nós vamos ter uma diversidade de possibilidades e costumes, de maneiras como as coisas passam poderiam ser resolvidas, como os conflitos poderiam ser é, pacificados, né, dissolvidos, resolvidos. Então, essa dificuldade de você conseguir ter uma certa objetividade ou mesmo uma segurança de precisar com exatidão o que é esse costume, qual é o conteúdo dele, passa a ser entendido como no mínimo, insuficiente para que você sustente, para que você mantenha o funcionamento do sistema jurídico. Por sua vez, o Volksgeist, esse espírito do povo, ele é um conceito extremamente vago, bem suscetível de apropriações político-ideológicas. Então, o que é o espírito do povo? Pode ser exatamente aquilo que você quiser que ele queira, ou aquilo que as forças que dominam uma determinada sociedade politicamente, economicamente ou mesmo militarmente definam. Então, se nós tivermos, por exemplo, um governo conservador, por exemplo, ele vai dizer que o espírito do povo é exatamente posições ou posicionamentos que possam ser tidos como conservadores. Por outro lado, se você tiver governos de caráter liberal, né, governos liberais, eles também podem dizer e podem se posicionar de forma liberais. Se eu tiver governos de caráter progressistas, por exemplo, é a mesma coisa e assim sucessivamente. Eu acho que vocês já conseguiram entender qual é a grande questão aqui. Então, isso é muito sintetizado. Professor, como é que é isso? Isso pode ser muito sintetizado, gente, em falas como a sociedade brasileira não tolera isso, o povo brasileiro não aceita. Vem cá, quem é esse povo? Quem é essa sociedade que você fala de forma ou de modo tão homogêneo? Então isso sim é uma apropriação e uma perspectiva muito romantizada de que existe uma homogeneidade de pensamento, que as pessoas, todas as pessoas daquele grupo, daquele país, enfim, aceitam aquilo como sendo a única verdade a respeito disso. Então você pode ter sim essas apropriações político-ideológicas, e é esse aspecto que passa a ser tomado como uma certa crítica, porque quem vai definir qual é o Volksgeist, quem vai definir qual é esse espírito do povo? Então você não tem uma definição clara, você não tem uma apreensão objetiva, inclusive, daquilo que viria a ser ou do que se tornaria esse espírito do povo. Por isso que vai ter essa vagueza que acaba sendo prejudicial. E por fim, a terceira crítica aí que vai ser levantada é a conceituação lógico-artificial do direito romano, com a valorização da doutrina, faltou aí um O, como fonte científica do direito, e que seria incongruente com a defesa da espontaneidade dos costumes jurídicos gestados pelo povo alemão. Então a crítica vai exatamente levantar uma espécie de contradição, né, que você teria entre a defesa da espontaneidade dos costumes jurídicos, essa defesa do costume jurídico como uma fonte, e ao mesmo tempo a necessidade de uma afirmação de forma lógica, uma articulação de forma lógica do direito romano. Esse direito romano como uma espécie de como é que eu diria,
de ferramenta ou de mecanismo, de instrumento de validação desse direito, né? Como se houvesse uma concatenação entre eles. Além disso, o fato de que você tem uma apropriação do direito romano que não necessariamente é o direito romano, como se diz, mas é esse direito romano visto, percebido aí dentro do século XIX com essa finalidade, com os fins que são levantados e que são trazidos aí para dentro dessa perspectiva do historicismo jurídico, né? Então, com isso, a gente encerra aí a perspectiva do historicismo jurídico. Eu vou dar uma pausa, mas a gente continua essa aula depois tratando do sociologismo jurídico. Você já sabe, qualquer dúvida que você tiver, você pode recorrer a todos os mecanismos de comunicação, o e-mail, ou mesmo colocar comentários aqui no vídeo, no post desse vídeo, ou na nossa sala de aula lá no Google Classroom, ou mesmo no privado aí no WhatsApp. Vocês têm o meu contato e aí podem estar entrando em contato para que a gente possa estar esclarecendo eventuais dúvidas que vocês tenham em relação ao historicismo jurídico. Então, até a nosso próximo encontro aí, tratando sobre sociologismo jurídico.